Vamos então, amados irmãos, amadas irmãs, iniciar nosso culto a Deus desta quinta-feira. Antes de iniciarmos o culto, ou iniciando o culto, quero dizer para vocês que esse trabalho que a gente realiza aqui é independente, esse trabalho é interdenominacional, esse trabalho tem como objetivo chamar pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse trabalho proclama, prepara o arrebatamento da igreja. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias. E hoje, obviamente, não será diferente. Contra seitas, heresias, mentiras. Por causa disso que eu digo para vocês, irmãos e irmãs, que esse trabalho é evangelístico. Deus querido, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais este dia, te agradecemos pela tua santíssima presença no nosso meio, que tudo o que for dito aqui sirva e tenha como objetivo glorificar e engrandecer o Senhor. Recebe-nos como adoradores, fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira, livra-nos, Senhor, de todo mal, que possamos juntos como igreja do Senhor crescer na graça e no conhecimento de Ti. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente para que possamos entender. Retira de nós a preguiça para que possamos praticar. E livra-nos, Senhor, de todo tipo de mentira. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor no nome santo e poderoso do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Vamos então cultuar a Deus nesta manhã de quinta-feira, proclamando a palavra do Senhor e trazendo informações bíblicas, esclarecimentos de como o mundo funciona e de como a Bíblia diz que nós devemos andar. Há uma diferença muito grande, viu? De como o mundo funciona e da maneira que a gente precisa andar, viver. Então eu quero... Estou meio enrolado aqui com as coisas, mas deixa eu acertar. Hoje a gente vai falar sobre tolerância. Tudo
A Bíblia diz que a gente precisa ser tolerante, principalmente com aquelas pessoas que são débeis na fé. Este é o termo que usa a Bíblia, né? Os que são débeis na fé. O que nós precisamos entender sobre tolerância é o seguinte: ser tolerante não é aceitar tudo pacificamente, e ser tolerante não é não poder falar daquilo que você concorda e daquilo que você discorda. Porque não poder discordar é ser intolerante. Quando nos impedem de discordar, são intolerantes para conosco. E é assim que é o novo conceito de tolerância. Você não pode falar que você não concorda, que você não apoia, que você não participa disso ou daquilo. O novo conceito de tolerância nos impede de discordar. É um conceito intolerante. A visão histórica de tolerância ensinava que as pessoas de opiniões e práticas diferentes poderiam viver juntas pacificamente. E podem viver. Cada indivíduo, até um tempo atrás, tinha o direito de acreditar que a opinião ou a prática contrária à sua estava errada, ou a prática estava errada. E poder expressar essa crença abertamente, sem ameaçar, sem aterrorizar e sem agredir fisicamente, era normal. Eu dizer, olha, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, na minha vida, eu não concordo, não aceito, não pratico. Não concordo. Não acho correto. Era normal a gente poder dizer isso. Assim como a pessoa que pensava diferente podia dizer, eu faço, eu pratico, esta é a minha vida e está acabado. Ué, tudo bem. É a sua opinião, essa é a minha. Eu vivo a minha opinião, você vive a sua. Não precisamos brigar, agredir, nada disso. Isso era tolerância. Eu não concordo. Não aceito o que ele faz, ou o que ela faz. Mas é ela que faz. Já falei que eu não concordo, e não aceito, e não apoio, e não participo. Hoje você já não pode falar. Hoje mudaram, redefiniram tolerância. A tolerância passou por uma redefinição. O novo conceito de tolerância, e isso você precisa saber, diz que acreditar ou expressar abertamente que uma opinião
ou prática de uma pessoa ou de um grupo é errada, equivale, é a mesma coisa que um crime de ódio. E se é um crime, deve ser punido pela lei. Não é assim que é hoje? Se eu falar abertamente contra a atividade sexual de alguém, dizer, olha, eu sou contra, eu corro o risco, né, de incorrer ou de ser qualificado como alguém que praticou um crime de ódio. Porque redefiniram tolerância. Não sei se você já observou. Porque hoje, eu falei ontem e vou repetir, hoje as pessoas têm mais medo dos homens do que de Deus. E eu usei um termo ontem muito forte, eu vou usá-lo de novo hoje. As pessoas se borram de medo de outros homens, mas não tem temor de Deus, do que Deus vai fazer com aqueles que não são fiéis a Ele. E existem grupos poderosíssimos que vocês não fazem ideia, né? Esta coisa de enfiar goela abaixo da gente práticas sexuais contrárias à Bíblia, isso tá até... Ontem eu sozinho usei, tá chato isso daí, né? Todo comercial de televisão tem que ter alguém desse grupo poderoso LGBTQ+. Se eu esqueci de alguma coisa aí, é por ignorância mesmo. Isso é muito chato, sabe? Isso fugiu da normalidade do ser humano. Então, para não ficar só falando aqui, eu quero levar meu irmão, minha irmã, você na Bíblia, né? Será que a Bíblia diz que o cristão deve ser tolerante com tudo, com todos? Em qualquer situação, o cristão deve aceitar tudo. O cristão deve dizer, não, tá certo, ou não, eu não quero falar. Opa, desliguei o microfone. Não quero falar sobre isso. Não, porque Jesus diz que a gente precisa aceitar todo mundo. Não, Jesus não falou isso. Da onde você tirou isso? Que a gente deve aceitar todas as coisas. Apesar de que nós vivemos num país onde se aceita tudo mesmo, né? Fazer o quê? E quando eu digo isso, deixa eu deixar bem clara a minha posição aqui, viu? Hoje, eu não tenho esperança em homem nenhum. Nenhum desses que se apresentam aí, ou que se apresentaram, ou que já estiveram, né, me traz qualquer tipo de segurança política. Nenhum
do que está, do que esteve, do que estão e dos que se apresentam como candidatos. Nenhum deles, vocês estão entendendo? O que está, meu Deus. O que esteve, muito papo, muita conversa também. Nada. Quando precisamos mesmo, sumiu. E esses que já foram, se apresentam também não. A minha esperança é em Deus. É a minha opinião. Eu não estou falando, agora estou dando a minha opinião. Ai daqueles que confiam que esse ou aquele pode dar jeito nisso daqui. Ai daqueles que confiaram, pobrezinhos daqueles, infelizes. Exatamente, Jaico. Nós estamos num mato sem cachorro e nós fomos para o mato e não levamos o cachorro. Nós fomos para a caçada, porque é isso que o ditado diz, e não levamos o cachorro. Não foi que o cachorro fugiu. Não, a gente simplesmente resolveu não levar o cachorro. Aí nós chegando lá falando, meu Deus, não vou achar caça nenhuma sem o meu cachorro. Então eu só espero e só acredito em Deus. Homem nenhum. E eu estava dizendo aqui, convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, para você que acha que Jesus aceitava tudo, que o que aparecesse na frente de Jesus, ele falava, não, eu estou pregando o amor, e eu preciso aceitar. Não, Jesus, aquilo que não era. Querida irmã Elis, eu concordo com você que esse é o sistema do mundo. Eu concordo. Porque a própria Bíblia diz isso. Mas muitíssimas coisas que acontecem aqui no Brasil corriqueiramente não acontecem em outros países. Há países que quando descobrem um erro, ou algo proposital de algum político, ou o político se mata, como é o caso do Japão, quando ele é pego em alguma falcatrua assim, né? Ou ele é simplesmente banido e preso. Então, o sistema mundano é terrível, claro. Mas aqui, no nosso país, é a tal da republiqueta das bananas. Bom, vamos seguir. Então, eu convido você a ler Mateus 23. Você que acha que não está certo, a gente tem que aceitar tudo, a gente tem que ser tolerante. Você que falaram para você que o cristianismo é só tolerância, o cristianismo é tolerante com o pecador, ao ponto de levar o pecador a entender que aquilo que ele pratica e faz é pecado. O cristianismo não é tolerante com o pecado. E se você... A gente não vai ler Mateus 23 aqui agora inteiro, né? Porque o nosso tempo aqui não permite. Mas eu quero convidar você a ler Mateus 23 e você ver o que Jesus fala para aquele povo,
para aquele grupo, para aqueles, vamos tentar trazer para os dias de hoje, para aqueles que comandavam o povo judeu. Porque o povo judeu era comandado, era dominado pelos romanos. Mas os romanos permitiam que algumas pessoas, que eram os escribas, e vai por aí afora, os sacerdotes, né, comandassem o povo dentro daquilo que os romanos queriam. Tipo, Mateus, por exemplo, era um cobrador de imposto, não era? Ele era judeu e cobrava imposto dos judeus. Não é? Ele fazia aquilo que os romanos queriam. É claro que uma parte daquilo que ele cobrava ia para ele. Você está entendendo? E Jesus fala com essa gente. Ele não usa de tolerância nenhuma para com essa gente. Os corruptos. Você fica assombrado quando você vê alguém, né, na televisão. Hoje a televisão mostra tudo, né? E quando a coisa não acontece, eles criam um clima para você ficar achando que aconteceu. O que vai acontecer. Né? Eu vejo isso aqui, eu dou risada, eu digo, meu Deus, será que tem gente que acredita nisso que esse rapaz está dizendo que é desta forma? Porque é uma mentira. Ele está segurando você na audiência. Ele está travando você ali para dizer que tem algo diferente. Não tem nada. Enfim, Jesus não concordava. E leia Mateus 23, como Jesus trata. Então, né? Veja como Jesus trata essa gente. Veja o que ele fala, né? Desses que carregavam o povo com um peso que o povo não poderia carregar. E nós temos hoje um peso que a gente não consegue carregar. É o peso dos impostos. E todo mundo tolera. Você acha que esses crimes que você vê, o cara atirando por causa de uma porcaria de um celular, por causa de um tênis, matando a pessoa, às vezes por causa de nada. E você fica chocado. E tá certo, tem que ficar mesmo. Tá correto. A gente se choca mesmo. Agora, eu não estou dizendo mais nem menos, nem que é menos, nem que não. Eu quero que você entenda a relação, só isso. Aquele bandido matou uma pessoa. Não devia matar nenhuma. Matar uma é crime e devia passar o resto da vida na cadeia. Agora, o corrupto, né? Aquele que tem algum tipo de poder nas mãos e é corrupto, ele mata centenas de milhares de pessoas. Todo dia morre gente por causa dele. Ele vai responder por esses crimes perante Deus. Isso é óbvio. Eu não tenho dúvida nenhuma que os corruptos vão responder por cada pessoa que tirou a vida por causa da corrupção praticada por eles. Eu não tenho dúvida disso.
Mas você não fica chocado com o corrupto. Quantos e quantos corruptos declarados que estão soltos? Eu vou citar o nome de um. Maluf. Morreu? Não, né? Está solto. Aquele lá do Rio de Janeiro, lá, o governador, está solto. O que você está fazendo contra isso? Nada. O seu umbigo, assim como o meu, é mais importante, né? Então, tolerância não pode ser esse tipo de coisa, porque Jesus não tolerou esta gente aqui. Jesus trouxe duríssima. Leia Mateus 23. Se você não lê, eu já lia. Então tá bom, não quer ler, não lê. Eu estou relacionando o que eu estou falando com a Bíblia. Para falar, não, o pastor está falando de política. Não, eu estou. E Jesus aqui falou com quem aqui? Com quem ele estava falando em Mateus 23? Com quem? Então, tolerância, a gente precisa saber o que a gente tolera e como nós estamos tolerando, porque a tolerância que nos é imposta hoje é outra coisa que mudaram de nome para tolerância. O que nos é imposto hoje é aceitação. Nós temos que aceitar isso. Não é ser tolerante, é aceitar. Porque se a gente não aceita, nós somos enquadrados aí, incluídos nesse tal de crime de ódio. E crime tem que ser punido pela lei. Por quê? Por quê? Mas você deve estar... a gente está assim porque é o fim dos tempos. Tudo bem, você não está errado, claro. O mundo está nessa draga que está, e principalmente nós aqui. Porque estamos caminhando para o fim dos dias, para uma mudança total, geossociopolítica no mundo. O mundo vai mudar ao ponto de não ser mais como é hoje. Só ler a Bíblia, né? Mas é que nos fizeram aceitar mais uma vez. Isso não foi agora, isso já vem ocorrendo. Isso vem ocorrendo e ninguém tomou as rédeas nas mãos. O mundo foi levado a acreditar, e até uma grande parte dos cristãos acreditam, que não há uma verdade objetiva. Não, tudo é relativo. Não, é relativo. Tudo pode ser relativo aqui. Mas a verdade objetiva é que Deus existe, Ele tem leis a serem seguidas, regras que devemos seguir, se você não quiser chamar de lei, normas que devemos acompanhar, se você não quiser chamar de regras, e todos que assim não agirem vão prestar contas a Ele. Ele é a verdade absoluta, não é relativa, não. Relativo é o que os homens inventaram. Então, o que aconteceu com essa coisa de que não existe uma verdade objetiva, válida para toda a humanidade? É que os padrões foram mudando. O que é mudar padrão?
é aquilo que é certo é errado. Já é difícil a gente definir o que é certo e o que é errado. Porque uma coisa que você define como errada, daqui a pouco você vê que disseram que está certo. Ah, é a lei, né? Nós temos que cumprir a lei. Né? É isso ou não é? Você acha certo alguém que está dirigindo a 156 km por hora, embriagado, matar alguém que está ao volante também, mas trabalhando? E esta pessoa que mata essa outra estar aí solta, você acha certo? Você vai dizer, não, não é certo, claro que não, não joguei, não joguei. Pois é, mas é a lei. Então, é o quê? Subjetivo. Não é certo, mas é a lei. A lei diz que pode. E aí a gente começa a perder o parâmetro de certo ou errado, ao ponto de pais ficarem confusos se determinada situação, se determinada ação pode ser tomada com o filho ou não. Ou eu estou falando bobagem aqui? Tô? Se eu tivesse, me corrige. Ai de um pai hoje que der um tapa na bunda de um filho. Ou uma chinelada. Ai! Porque se o vizinho ouvir, ele vai chamar a polícia. E você vai ser preso. Vai! Preso não está o cara lá que matou aquele senhor lá 2 semanas atrás, de madrugada, lá em São Paulo. Está livre, está solto. Mas você que der uma chinelada ou uma cintada na bunda do seu filho, você vai ser preso. Se você for pego fazendo qualquer coisa que alguém entender que é uma agressividade, uma violência contra um cachorro, você vai ser preso. Vai ser preso. Mas o cara que matou lá está solto. É a lei. Então a gente perde um pouco daquilo que é certo e é errado. Porque redefiniram tolerância. E a gente, quando acordou, já estava redefinido. Já estava. Lembra quando eu comecei a falar, olha, tá ruim, vai ficar pior? Quantas pessoas deixaram? Ah, tá louco esse cara aí. Tira o ânimo disso, então vai buscar quem te anima. E mente para você, mente descaradamente para você. Veja se Jesus foi tolerante com esse povo aqui, com esses líderes aqui, com esses políticos aqui de Mateus 23. Chegou lá, na cara. Ai de vocês que enganam o povo. E acabou, hoje você tem que aceitar que todos os caminhos levam a Deus. Hoje você tem que aceitar tudo. Eu não estou falando em não aceitar agredindo, vandalizando, não é isso. Você não pode expressar a sua opinião. Lembra ontem quando eu falei que eu estou passando pela segunda vez por repreensão? Passei lá quando era criança, jovem, e agora estou passando de novo. E tem muito mais coisa para acontecer aí, viu?
muito mais coisa aí para acontecer nos bastidores. Daqui a pouco começa, sabe, a luz começa a brilhar sobre essas coisas, a gente começa a ver. Olha, tá vendo? E agora, hein? Agora fica assim, o que vai fazer? Qual que é o padrão objetivo? Como é que você vai definir hoje o que é certo, o que é errado? Fala para mim. Fala. Vamos lá, me fala. Mas verdadeiramente, não é, eu vou usar a Bíblia, tudo bem. Porque a Bíblia não foi usada até hoje? Por que você não usou a Bíblia ontem? Por que você vai usar a partir de hoje? Você não vai usar também. Porque já redefiniram tolerância. Tolerância hoje é sinônimo de aceitar e, se bobear, tem que praticar também. Gente, eu não estou... Olha, não, sinceramente, eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer. Por favor, eu tenho animalzinho, gente. Eu tenho o Alfredo aqui, que é o meu cachorrinho, tá capenguinha, já está com 12, 13 anos, né? Gosto do animal. Eu gosto de animal. Agora, vocês me... Meu Deus, eu sou jornalista, gente. Eu estou falando contra a classe da qual eu pertenço. A morte de um animal ser notícia. Não, é o fim da picada. Vocês me desculpem. Você pode discordar de mim, tudo bem, é um direito que você tem. Eu lhe dou esse direito porque você tem. Mas morte de um animal ser notícia. É claro que é triste um animal morrer. Mas é pior ainda um ser humano morrer. Quantas vezes é pior? Infinitamente pior. O animal morre e todo dia notícia que como morreu e vão buscar não sei o que, e matéria que vira matéria e puxa outra coisa. Gente, nós temos policiais que morrem todo dia, trabalhadores que morrem todo dia, que a gente nem sabendo fica. Então essa coisa de tolerância, tem médicos que matam pessoas todos os dias, tem advogados que enganam clientes todos os dias, ninguém fica sabendo. Agora, do cachorro que morreu no voo, que era para ir para cá ou lá, e eu quero convidar você para, na hora que você tiver um tempinho aí, leia Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Quando eu não falo nada, é sempre 1 Coríntios, tá? Se for segunda, eu sou obrigado a falar. Se é a primeira, é só Coríntios 13, 5. Que Deus Todo-Poderoso, olha... Eu nem sei mais o que pedir para Deus, a não ser compaixão e misericórdia. Eu não sei. Porque eu acho que qualquer coisa que a gente venha pedir a Deus não pode escapar de paixão e misericórdia. O ser humano, eu não sei se ele consegue se rebaixar mais ainda. Porque em alguns casos nós somos menos e muito menos do que animais. Só que nós somos racionais, ou deveríamos ser, né? Mas em muitos casos nós somos piores do que aqueles seres que só pensam em comer, beber água e procriar.
Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor tem o tempo das coisas, né? O Senhor tem o tempo. Meu Deus, eu não sei mais, Senhor, o quanto é possível viver aqui. Mas não adianta eu ir e isso tudo continuar desse jeito. Não adianta. Né? Vou estar resolvendo, sei lá se resolvendo o meu problema. Eu acho que a resolução mesmo é o Senhor. Na minha ignorância, né? Na minha insensatez, a solução seria o Senhor voltar e nos levar. Mas aí quantas pessoas ainda ficariam sem a verdade, sem a salvação? Por isso eu quero encerrar esse culto de hoje, Senhor, dizendo uma só coisa, uma só frasezinha, com 3 palavras: seja feita a tua vontade. Amém.